Donald Trump assumindo pela primeira vez a motivação política daquela carta que foi endereçada ao Brasil e que anunciava o tarifaço a partir do 1º de agosto. Eu tenho a tese de que o impacto dessa confirmação, dessa confissão dele, talvez seja mais forte nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. O que é que você acha? O que eu entendo que ele, na verdade, o alvo dele é claramente a China, o BRICS. Tá? Eles estão atacando os países do BRICS. A Rússia, isso via Ucrânia, mas agora eles estão... A OTAN, né, depois que se reuniu com o Trump, veja só, a OTAN falando isso, o diretor da OTAN, ele disse que os Estados Unidos podem aplicar sanções contra Brasil, Índia, China, se continuarem negociando com a Rússia, porque estão atacando a Rússia também. No caso da China, tentou atacar diretamente, mas hoje é uma dependência muito grande de produtos da China. E no caso do Brasil, o que eu entendo que está ocorrendo? Ele está tentando desestabilizar o governo Lula, só que a jogada dele foi errada, foi um tiro no pé, porque o Lula melhorou a popularidade dele, porque está tendo essa resposta. Mas o objetivo dele é, na verdade, prejudicar a economia brasileira para tentar inviabilizar a reeleição do Lula, porque a reeleição do Lula significa o fortalecimento desse movimento geopolítico que é chamado Sul Global. É claro, isso ocorre. E isso os Estados Unidos querem impedir de todo jeito. Eles querem atrapalhar de todo jeito. E ali, quando eles criam, na verdade, o Bolsonaro, nesse caso, é muito mais... Eu entendo assim. Aí o Bolsonaro é o responsável por isso. O filho dele é o responsável por isso. Mas hoje ele é usado justamente para tentar enfraquecer o governo atual. Essa é a verdade. E aí, porque o Trump está indo em várias frentes, né? Ele fez essa declaração, fez agora à tarde. De novo, é a terceira vez que ele fala em Bolsonaro. Então, e claro que isso é fruto do lobby que o Eduardo Bolsonaro faz. O Eduardo esteve numa reunião com o Trump, ou com a mulher do Trump, com a turma do Trump, lá na casa do Trump, um dia antes da invasão do Capitólio. Ele foi citado na investigação lá, o Eduardo Bolsonaro. É que a situação lá mudou, né? Porque senão, ele lá nos Estados Unidos, se o governo fosse outro, ele poderia até responder. Porque ele foi citado participando dessa reunião em que supostamente estariam organizando a invasão do Capitólio. Então, o Eduardo Bolsonaro tem acesso, de fato, ele faz parte dessa turma do Trump via Steve Bannon, e faz. Então, eles têm a mesma fonte até de financiamento, né? Eu vou dizer que fonte de financiamento, porque não é declarado que tem essa fonte de financiamento do Brasil, mas tudo indica que houve. Por exemplo, da associação daqueles que defendem o armamento nos Estados Unidos. O Bolsonaro, antes de se candidatar em 2018, passou por lá, fez reuniões. Então, essa turma que era do Olavo de Carvalho, Steve Bannon, então eles são da mesma turma de fato. Mas eu entendo que o Trump quer algo muito... O objetivo dele é maior. O objetivo dele é desestabilizar, é pôr um governo que seja submisso aos Estados Unidos, ao império. É isso que ele quer. Então, por isso é que ele agora foi aberto até uma investigação daquele escritório de representação comercial, que é uma representação que pode dar problema para o Brasil, pode dar dor de cabeça. Mas veja que eles argumentaram, tudo isso é consequência do que o Trump está fazendo, né? Tudo isso é movimentado por ele. Eles pegaram lá 6 áreas que o Brasil vai ser investigado. Vou investigar até a 25 de março. Veja bem, a 25 de março. 25 eles estão preocupados com a 25 de março, é para desestabilizar. Eles estão preocupados com a 25 de março, porque fala que é um centro de pirataria, o diabo. Enfim, mas vão fazer tudo, é o PIX, entendeu? O PIX é 25 de março. Porque eles podem fazer desmatamento ilegal. Veja, o Trump, que no respeito ao meio ambiente, saiu do Acordo de Paris, está preocupado com o desmatamento. Isso é porque vai procurar impor sanções, isso pode ter problema no Brasil. Para, por exemplo, uma exportação de celulose, porque vem a madeira, vai dizer que essa madeira, que essa é o reflorestamento de outro tipo de árvore, onde era floresta nativa, etc. Pode impor sanções para a venda de carne, entendeu? Porque vai falar que é consequência de desmatamento. Enfim, o que ele puder falar, ele vai falar para prejudicar o Brasil. Só uma observação, para quem acha que ouviu errado, vocês não ouviram errado. Donald Trump está preocupado com o desmatamento brasileiro. Isso. Preocupadíssimo. Exatamente. Dia 25 de março é um problema para ele, entendeu? Está ali, tem um problema. Então, qualquer coisa, são 6 áreas, entendeu? Ele fez o que ele poderia fazer. Isso é para dar dor de cabeça, para encher o saco. Então, porque ele vai tentar enfraquecer o governo. Agora, não é brincadeira, viu? Porque ontem eu entrevistei o André Passos, da indústria química. Ele falou de como o Brasil depende muito das exportações e da importação dos Estados Unidos. E de que é uma área da indústria química de 350 mil empregos, salvo engano. Eles estão todos... Hoje ele ia participar de uma reunião com o Alckmin está reunindo todos eles. E aí ele deu entrevista com o 247. Aí ele dizendo que pode ter desemprego mesmo. Entendeu? Aí você começa a ter um efeito
que acaba gerando um efeito político. A Lava Jato foi o quê? Gerou uma ruína econômica, a partir de uma ação interna. Então, se isso ocorre, por isso que hoje o Brasil está procurando, até o presidente da Ferroquímica disse isso, procurando mercados alternativos, outros mercados. Isso vai acabar ocorrendo. Mas isso não é imediato. Entendeu? Isso não é imediato. Então, existe sim consequências muito sérias se por exemplo, mas ele estava dizendo que também indústria americana seria prejudicada. Ele estava dizendo o seguinte: existe uma indústria americana no setor químico que está no Brasil, então ela faz produtos semi-acabados e ela exporta para a empresa dela mesma, a matriz, que é nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Essa operação no Brasil vai ser prejudicada, porque para entrar lá, são intercompany, mesmo tendo essas operações, elas vão ser taxadas se o Trump cumprir a promessa dele a partir de 1º de agosto. Isso uma empresa prejudica. Pagaria taxa como se não fosse estadunidense, como se ela fosse brasileira por ela estar no Brasil, é isso? Ela é instalada no Brasil, ela é controlada por uma empresa de fora. Tá? Os Estados Unidos, isso é importante também dizer, eles são os maiores investidores do Brasil, tá? Isso historicamente, por causa das empresas que ele tem. Tem uma questão, e não é que eles fazem isso porque eles são bonzinhos, não. Eles têm uma remessa, ontem o André Passo estava falando, é gigantesco o que eles têm um superávit comercial com o Brasil, é muito importante para eles. Hoje o Brasil perde nessa relação, mas o Brasil precisa vender para lá, e precisa também comprar de lá. Isso no caso da indústria química. Então, o Brasil hoje em 15 anos, teve um déficit os Estados Unidos teve um déficit de 45 bilhões, 410 bilhões, 410 bilhões, que foi o lucro dos Estados Unidos, o seu superávit. Mas aí, o que o André Passo estava falando é que essas empresas americanas que investem aqui e operam aqui, elas mandam os dividendos para lá. E aí, é uma fortuna, ele estava dizendo que anual, são bilhões, foi no caso de 400 bilhões. Então, não há interesse também dessas empresas, essa é a esperança dele, dessas empresas americanas, também que brigue com o Brasil, porque eles ganham muito dinheiro aqui. Então, estou dizendo isso aqui, se você dificulta a economia aqui, como é que você vai vender os seus produtos aqui? Você vai encarecer também os seus produtos aqui, porque o Brasil vai importar tarifa sobretaxar também os produtos americanos. Então, eles também não têm interesse. Então, existe setor da economia da americana que não tem esse interesse de que isso seja levado adiante. Porém, disse outra coisa, outra passo. Mercado, assim é na China, assim é na Rússia, assim está no centro dos Estados Unidos. Não é uma relação só econômica, de oferta e demanda de preço. Mercado é um instrumento geopolítico. É isso que eu estava dizendo. Exatamente. Você usa como surgido. O preço não é só definido por oferta e demanda. São instrumentos de alianças, você faz de geopolítico. E ele entende que o Trump esteja querendo isso. Ele está querendo um governo que seja submisso a eles. Submisso a ele, claramente. Então vai ser uma disputa muito forte. Eu já escrevi sobre isso. Essa hora haveria de chegar. O Brasil estava crescendo. O Brasil, se quer ser um país independente, soberano efetivamente, ele vai gerar resistência.